O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é um vídeo de perguntas e respostas. Eu tinha deixado num stories do meu Instagram um campo para vocês fazerem as vossas perguntas. E qual não foi o meu espanto quando vocês fizeram imensas questões? Eu separei 30 questões para responder. Havia muitas questões repetidas, algumas por outras palavras, como é óbvio, mas realmente havia muitas questões. Vocês deixaram 70 e tal questões. Eu fiquei tipo, meu Deus, que é isto, a sério, tanta curiosidade. Algumas eu fui só numa, né, porque eram algumas questões sobre a mesma coisa, a quererem perguntar o mesmo. Outras questões às quais eu realmente não vou responder, não faz sentido estar a expor aqui na internet. Portanto, eu separei isto mais ou menos por categorias. Portanto, eu vou começar aqui com umas perguntinhas relacionadas com o blog e o canal. Portanto, pergunta número 1. Como te surgiu a ideia do blog? Esta pergunta foi feita algumas vezes e foi mais direcionada realmente ao blog. Eu tinha blogs desde os meus 16 anos. Eu na altura gostava muito de escrever e então publicava textos, essas coisas assim. Quando realmente eu quis fazer um blog sobre moda, maquilhagem, cabelo, etc, etc, eu então peguei no blog que eu tinha onde escrevia textos e reformulei aquilo tudo. Apaguei tudo que estava, reformulei, dei-lhe um novo endereço, tudo mais. Claro que depois tive de mudar o nome, quando mudei o nome também do canal e tudo mais, mas a ideia do blog surgiu-me paralelamente ao YouTube, porque eu achava que havia coisas que ficavam como complemento, havia coisas que eu gostava de complementar aos vídeos. Se bem que eu, quando comecei a fazer vídeos, depois tirei aquilo tudo do ar, mas... ok. Pergunta número 2. Com que idade começaste a fazer vídeos e porquê? Quando eu comecei a fazer vídeos, eu tinha 17 anos. E eram os tais vídeos de música, de covers, que eu tinha com colegas e assim. Nós começámos porque achávamos piada, assistíamos covers na internet. E vamos também fazer umas covers e publicar. E assim foi durante 2 anos, mas depois, como o nosso grupo separou-se, eu acabei também por retirar as coisas, porque eu tinha criado o canal e então daí o antigo endereço do meu YouTube ser Joana KBTS, porque na altura, já não sei como é que nós tínhamos escolhido esta sigla, KBTS, mas tinha sido relacionado com o grupo. Mas basicamente então eu comecei a fazer esses vídeos com música. Depois em 2011 eu assisti a imensos vídeos de youtubers, bloggers, essas coisas assim. Eu também quis fazer, só eu não tinha jeito para gravar, eu não sabia, eu não tinha muito noção daquilo que era gravar vídeos para o YouTube, muito sinceramente. Por isso é que depois também mais tarde tirei-os do ar, também um bocadinho relativamente críticas e coisas do género. Há coisas que só com maturidade é que nós atingimos, portanto. Pergunta número 3. Nunca te sentiste intimidada em expores a tua vida no blog e canal? Já me senti intimidada, como eu acabei de dizer, quando eu tinha começado em 2011, eu sentia-me intimidada, não partilhava tudo, etc, etc. Hoje em dia, não me sinto minimamente intimidada, porque eu partilho aquilo que acho que deve ser partilhado e aquilo que eu não acho que deve ser partilhado, não partilho. Tão simples quanto isso. Porque começaste o YouTube, foi para fazeres o mesmo que alguém que conheces? Eu quando li esta pergunta, eu dei-me uma vontade de rir imensa, porque quando eu comecei no YouTube, não havia ninguém que eu conhecesse que fizesse tal coisa. Quando comecei a questão das covers, eram covers, normal. Quando eu comecei em 2011, eu não conhecia absolutamente ninguém em Viseu que fizesse tal coisa. E quando eu reativei tudo no início do ano de 2016, também não havia ninguém que eu conhecesse em Viseu. Não me venham cá dizer que eu fui copiar ou que eu copio ideias ou etc, porque o meu canal já conta com muito histórico. E além disso, eu tenho uma lista infinita de vídeos, de conteúdos que eu vou gravando consoante a minha disponibilidade ou consoante a oportunidade de gravar um determinado vídeo. Portanto, eu, por exemplo, já tenho ideias para gravar para o próximo verão. Ou seja, eu tenho ali a minha lista
são coisas relativamente à primavera, relativamente a verão. Já está na lista, é começar a fazer mais ou menos o esquema daquilo que eu quero e quando chegar à altura, gravo e posto. Quando eu tiro ideias de alguma coisa, como já que aconteceu num vídeo que eu tenho de junho sobre economia, eu vi num blog aquele tema, gostei daquele tema e inclusive referi onde é que eu fui buscar as tabelas, essas coisas todas. Portanto, vamos lá então com o copiar ou fazer o mesmo que alguém faz. Número 5. Por que não pensas em voltar a fazer vídeos de música? Pois é, meu caro, eu já pensei nisso e tenho aí assim umas ideias meias magicadas, mas neste momento preciso da oportunidade perfeita para conseguir tempo, disponibilidade, treino, etc, etc. Mas estou a pensar nisso. Pergunta número 6. Como tiras as tuas fotos? Tens fotos tão giras? Obrigada, minha querida. É assim, como é que eu tiro as minhas fotos? Eu, regra geral, ou do nada me surge alguma ideia, ou então inspiro-me em alguma coisa que eu vejo na internet. Depois, para tirar as minhas fotografias, os meus grandes aliados são a minha câmera, o meu telemóvel e o tripé da câmera. Porquê? Coloco a câmera, o tripé, ligo a câmera ao telemóvel e o telemóvel é o meu comando. Portanto, a maior parte das fotografias que eu tiro-as sozinha, porque lá está, quem tem, quer lhe tirar fotografias, tudo muito bem, eu não tenho, portanto eu tenho de me desenrascar sozinha. Então demora um bocadinho mais de tempo, portanto escolher os ângulos certos, as distâncias, para ver se apanha aquilo que eu quero, etc, etc, etc. Às vezes uma pessoa passa um bocadinho por louca, mas tudo bem. Pergunta número 7. Já pensaste em tirar um curso de maquilhagem? Adoro as makes que fazes. Que isso? Assim, isso eu já pensei. Já. Agora, que eles são muito caros. São. Aquilo que eu aprendi até hoje, aprendi por mim mesma. Aquela coisa do acertar ou errar. Eu vou fazendo, epá, não gosto assim, vou tentar fazer assado. Assim está melhor. E claro, vou treinando tanto as minhas makes como as makes em outras pessoas. Aqui em Viseu não é que tínhamos grande oferta, portanto é isso que me faz ponderar ainda não ter feito tal coisa. Número 8. Quanto pagas pelas extensões de cabelo? É assim, esta pergunta é um bocadinho polémica e esta pergunta está muito bem respondida num vídeo que eu tenho sobre as minhas extensões, mas no entanto eu vou voltar a citar aqui. As extensões têm um preço padrão por tipo e tamanho, ponto. Mas depois o preço vai variar de densidade do vosso cabelo, comprimento que vocês querem e número de extensões que vocês vão aplicar. Claro que depois também o tempo que demoram, isso também, mas o tempo eles têm um preço por hora, portanto, lá está. Se demorarem mais tempo é mais caro, se demorarem menos tempo é mais barato, se puserem mais extensões é mais caro, se puserem menos extensões é mais barato, se puserem mais comprimento é mais caro, se puserem mais curto é mais barato. Elas fazem a vossa avaliação do cabelo, sem qualquer compromisso, dizem mais ou menos o número de extensões que vocês têm de colocar e também, se vocês quiserem as de 55 ou as de 60, isso regra geral varia também na quantidade, porque se forem por um cabelo de 60 cm, tem de preencher mais o couro cabeludo para não ficar aquela cor meio desfasada, como eu também já tive, mas são pequenos pormenores. Portanto, o preço que eu pago pelas minhas extensões varia muito, muito, muito. Eu, entretanto, vou deixar aqui um link para a página, não me lembro se é do Instagram, se é do Facebook, onde elas têm um post com os preços. Pergunta número 9. Se pudesses escolher só um produto de maquilhagem para usar, qual escolherias? Meu Deus, vocês fizeram-me perguntas ou fizeram-me uma tag? Não sei. É assim, eu se tivesse para escolher um produto para usar, eu escolheria sem dúvida alguma a máscara de pestanas. Porque eu realmente, quando não me apetece maquilhar, eu aplico apenas a máscara de pestanas para dar algum ênfase nos olhos e está feito. Sinto-me bem só com máscara de pestanas, portanto, sim, é esse o produto que eu escolheria. Da número 10. Onde pões as tuas extensões? Vais usar sempre? Há quanto tempo usas? Queria usar, mas tenho medo que estraguem o cabelo. Beijinho. Bem, assim, eu como acabei de referir, eu coloco as minhas extensões na Maius. Ou vou ao Parque Nascente, ou vou a Vila Nova de Gaia. Inclusive eu tenho uma marcação feita agora para este fim de semana. Eu queria fazer em Vila Nova de Gaia com a Conceição. Gostei muito da maneira como ela trabalha com o cabelo
mas como não têm sábados disponíveis agora em novembro, então eu tenho que ir ao Parque Nascente. Mas também gosto do trabalho que elas lá fazem, mas claro, tenho preferência pela Conceição a tratar do meu cabelo. Pá, são preferências, são gostos, são diferentes maneiras de trabalhar, mas sim, Miles Norte. Nunca experimentei em Lisboa, mas lá está, compensa muito mais o aeroporto, é 1h de viagem apenas, portanto... Ora, isto vais usar sempre? Não. E não, eu explico-vos porquê. Eu agora, quando for no sábado, vocês em princípio quando virem este vídeo já estou tipo cabelo curto, eu vou retirar as minhas extensões. E porquê? Porque agora vem a época em que o meu cabelo vai cair muito e se eu estivesse agora, a meio de novembro, a fazer manutenção, eu em janeiro tinha de fazer outra vez a manutenção por causa das almofadinhas, porque o meu cabelo cai muito, muito, muito ali entre finais de novembro, fevereiro. É uma época em que eu posso aspirar a casa e a seguir já tenho N cabelo pela casa fora. Portanto, não vou usar sempre. Vou usar sempre que me apetecer, sim, quando me apetecer, quando achar necessário, coloco. Agora eu vou dar uma pausa e vou aproveitar para fazer uns tratamentos no meu cabelo e tal, coisas que não dão jeito com as caratinas. Eu vou ter pena de deixar de ter cabelão, vai ser um bocadinho chocante para mim. E depois há quanto tempo as usas? Eu uso extensões há 1 ano e meio. Eu há 1 ano e meio que não sei o que é pentear esta zona daqui. Claro que passo a escova das queratinas, mas não é a mesma coisa de pentear mesmo com a escova tudo certinho. Portanto, há 1 ano e meio que já andei com as minhas beldades. E apesar de usar 1 ano e meio, elas não me estragam o cabelo. É assim, claro que depende do local para local. Eu já uma vez fui fazer uma manutenção e estava uma senhora que tinha de colocar extensões no outro lado e de 60 e tal extensões trazia 20 na cabeça. Depois simplesmente foram caindo. Ou seja, isto depende muito da técnica e da qualidade da aplicação. Eu, por minha experiência, elas não me estragaram o cabelo. Muito pelo contrário. Porque eu sigo sempre minimamente à regra as dicas. Não lavar a cabeça de cabelo para baixo, não secar o cabelo de cabeça para baixo. Eu tenho sempre aquele jeitinho de desembaraçar o cabelo das pontas para a raiz, como tenho mesmo sem as extensões. Eu evito muito mais o calor. A única coisa que eu faço... desde que tenho as tensões, a única coisa que eu faço com regularidade desde que tenho as tensões é o secador. Eu preciso realmente de secar o cabelo porque senão eu fico constipada e começo a morrer de frio. Portanto, o secador eu seco-as sempre. No verão, lá está, não, porque se está calor, o cabelo uma pessoa toma banho, passado 1 hora está seco. Agora, isso é o hábito de calor que eu tenho mais regular. Agora, eu deixei de alisar tanto o cabelo, eu deixei de ondular tanto o cabelo, portanto, o meu cabelo deu uma pausa na frequência com que eu utilizava modeladores. E isso é bom. Portanto, o meu cabelo não parte mais por estar a usar extensões e quando eu faço a manutenção, o meu cabelo sai de lá intacto. Aquilo que vos pode assustar um bocado é o facto de, ao estarem a retirar e a tirar os nós, vocês verem muito cabelo no chão. Mas esse cabelo no chão é cabelo que caiu da vossa cabeça enquanto vocês estavam a utilizar as extensões e que no momento de soltar a extensão, solta-se também. Ou seja, o cabelo já tinha caído há muito tempo. Aquilo que vocês vão ver no chão é uma imensidade de cabelo, mas ele já tinha caído há muito tempo. É claro que ao desembaraçar os nós, pode meia dúzia de fios caírem e tudo mais, mas eu nunca dei conta que elas me estragassem o cabelo. Número 11. Quantas cores de cabelo já tiveste? Estás a pensar em mudar de cor? Meu Deus! Vou já responder aqui assim, não estou a pensar em mudar de cor. Ou melhor, eu não estou a pensar em deixar de ser ruiva. Porque lá está mais alaranjado, como ele está agora por causa da descoloração, ou mais avermelhado, que é a cor que eu tenho quando pinto. Agora, deixar de ser ruiva, não me imagino sem ser ruiva. Quantas cores de cabelo já tive? Já tive cabelo da cor natural, já tive o cabelo castanho-mel, já tive o cabelo loiro platinado, loiro palha, que foi após o loiro platinado, já tive o cabelo preto e vermelho. É 5 cores. Não está mal, não está nada mal. Mas o loiro platinado foi o meu auge. O auge foi mesmo o loiro palha, portanto, era a qualidade de cabeleireiro que era bom, só que não. Portanto, próxima questão. Alguma vez voltarias a cortar o cabelo curto, tipo acima dos ombros? Minha querida, jamais eu faria tal coisa. Eu, a última vez que cortei o meu cabelo curtinho, ele ficou aqui assim, só com as pontas mais compridas, foi em 2010.
E eu a partir daí jurei que nunca mais cortava o cabelo da zona do peito para cima. Ou seja, cortar acima dos ombros é impensável. Ele agora, quando eu for tirar as tensões, vai ficar no limite dos limites. Vou ter de me concentrar muito para não passar muito dos carretos, porque eu detesto cabelo curto. Em mim, há penteados que às vezes fico assim, lindíssimo, mas eu não tenho coragem de fazer em mim. Então, cortar o cabelo mais curto, não. Principalmente depois do facto de eu ter perdido o cabelo e ter começado a ficar assim com umas lixeiras falhas, não. Dá muito trabalho, principalmente no meu caso, conseguir que o cabelo cresça e que cresça saudável. Portanto, deixem-me preservar o pouco que eu tenho, portanto, cortar, não. 13. Como foste parar a Mary Kay? Ora bem, esta foi uma pergunta que me foi feita assim com uma grande percentagem de questões. É assim, eu fui para a Mary Kay por um bocadinho de acaso. Eu já conheci alguns produtos, mas era uma colega minha que tinha sido minha colega de faculdade que estava na Mary Kay. E ela, eu quando queria alguns produtos assim, era com ela que eu me aconselhava, que comprava, etc, etc. Mas depois, entretanto, ela saiu do país. E então eu pedi-lhe mais informações, porque eu realmente não queria deixar de ter os produtos. E então foi aí que eu fui indicada para me tornar consultora. E pronto, foi basicamente pela minha fornecedora se ter ido embora que eu fui parar à Mary Kay. 14. Já alguma vez utilizaste truques caseiros para o cabelo, ou para o rosto, ou para o corpo? Já. Eu posso-vos dizer que sou apologista de truques caseiros para cabelo. Embora não conheça assim muitos, mas, quer dizer, agora conheço porque eu vou tirar as tensões e vou fazer uma saga de tratamentos caseiros. Para rosto, há um que não funciona muito bem, que são aquelas coisinhas para tirar pontos negros, com leite e gelatina. O cheiro é assim uma coisa estranha. Para tirar aquilo da pele, é abelha-nos a santa que demora imenso a secar. A única vantagem, ficamos com a pele super fofinha. Para corpo, eu já cheguei ao ponto de fazer um esfoliante de azeite e café. E esqueçam lá isso. Eu não vi grandes resultados, muito sinceramente, a não ser a banheira a ficar cheia de gordura e cheia de café por todo lado. Portanto, já fiz e já testei alguns truques, portanto, até hoje o esfoliante de mel e de açúcar para os lábios funciona, mas dá-nos uma certa vontade de comer a mistura, portanto é preciso ter um bocado de cuidado, vocês estão a passar aquilo na boca e estão literalmente a salivar. Para cabelo, eu para cabelo acho que nunca usei assim nada de especial, mas já vi uns truquezinhos espetaculares que eu vou testar e em princípio vou partilhar com vocês. Número 15. Precisaste de muito tempo para encontrar a casa perfeita? Estou à procura e às vezes é desesperante. Ah, minha querida, como eu te compreendo. Eu andei 9 meses a desesperar. 9 meses. Quer dizer, não chegou, sim, 9 meses. Tinha começado em dezembro do ano passado à procura e não achava nada de jeito. E o mais desesperante é quando tu colocas X e determinado critério e depois te vão apresentar coisas que não são nada aquilo que tu pediste. Absolutamente nada. E depois quando eu digo que quero periferia da cidade e me apresentam centro histórico, isso também não é muito bom. Ou seja, eu andei imenso tempo a criar X requisitos e os requisitos não me eram apresentados. Eu sempre valorizei a localização, a exposição solar para mim é fundamental, garagem. Porque, por exemplo, mas não tem garagem. Eu, não tem garagem. Então eu ponho o carro aonde? Mas tem estacionamentos. Eu, depois, estacionamentos. Eu já estacionei o meu carro muitos anos em estacionamentos. E eu queria uma garagem, porque o meu carro não tem de estar a levar chuva, não tem de estar a levar sol, não tem de estar a levar gelo. Arranjar uma casa que não tem garagem é tipo um fail total. Sério. Casa perfeita. Eu não a chamo de casa perfeita porque a minha casa perfeita vai ser construída de raiz. Agora sim, o meu apartamento é acolhedorzinho, é fofinho. Claro que há um outro pormenor que eu gostaria que fossem diferentes, mas está a 90% das minhas expectativas, portanto não está mal de todo. Pergunta número 16. Quando completas a casa, queremos ver mais? É assim, eu a casa agora vou completá-la aos poucos. Portanto, algumas
alterações que eu quero fazer, como algumas coisas que eu ainda tenho que comprar, vai ser aos poucos. Porque eu tenho visto coisas, mas ou me saem muito fora do orçamento, ou então não são nada daquilo que eu quero. E eu prefiro procurar um bocado mais e encontrar aquilo que eu quero do que estar a arranjar para remediar. É que não estamos a falar de coisas que custam uns trocos. Portanto, acho que convém que seja algo em que uma pessoa se sinta bem e que goste, porque realmente acho que isso vale muito a pena. 17. Porque mudaste de casa? Ora bem, eu mudei de casa porque onde eu estava era um absurdo de preço. Não tinha garagem, o meu carro ficou todo queimado do gelo. E depois, claro, houve ali uns atritos com o senhorio que eu tinha, basicamente era preciso compor isto, aquilo e aquilo outro, e Sua Excelência não fez absolutamente nada. Pagar para estar mal, nem pensar. E foi esse o principal motivo para eu ter mudado de casa, porque eu gostava muito da zona onde eu estava. Não é que desgosto desta, mas a zona onde eu estava era uma zona em que eu me sentia realmente em casa. Conhecia imensa gente por lá, o ambiente por lá era super calminho, era quase o ambiente de estar na terrinha. É uma zona que eu gosto muito e quem sabe um dia volto para lá. Quem sabe? Essa é a pergunta. Porque foste viver sozinha? Ui, medo. É assim, eu vim viver sozinha porque a minha terra natal é a alguns quilómetros daqui de Viseu. São 30 km, mas quer queira, quer não, as estradas não são muito ortodoxas e, estando a trabalhar cá em Viseu, não fazia sentido eu andar sempre para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Depois, a nível de horários, era confuso, depois, era uma confusão, depois no inverno aquelas estradas lá para baixo são cheias de gelo, vocês não têm a noção. É basicamente andar a fazer um bocadinho de patinagem com o carro. Portanto, tempestades, aquilo também são zonas cheias de árvores, curva contra curva. E então, eu para preservar um bocadinho a minha sanidade mental e descansar, eu resolvi realmente vir viver sozinha. E gosto de ir sozinha, porque muita gente, porque é que não partilhas casa? Não, eu já partilhei casa durante muitos anos enquanto eu estava a estudar. E muito sinceramente não há nada como vivermos na nossa própria casa sem ter pessoas a mexer nas nossas coisas, a comer a nossa comida, a sujar o nosso espaço. Pergunta número 19. Qual o melhor ponto e qual o pior ponto de viver sozinha? Eu adorei esta questão. Adorei. O melhor ponto de viver sozinha é como eu já vos disse, as coisas de casa, se vos desaparecerem, a culpa é vossa. Se a casa está suja, foram vocês que sujaram. Se a comida desapareceu, foram vocês que a comeram. Ou seja, é uma autonomia muito diferente de vida. Tem de crescer um bocadinho. E foi uma coisa muito boa para mim. Porque eu, muito sinceramente, já não me imagino sem estar a viver sozinha. Muito sinceramente. Pior ponto. O pior ponto é realmente daqueles dias em que vocês estão de rastos e têm coisas para fazer em casa e têm mesmo que as fazer porque já estão muito acumuladas, mas não quero fazer isto e têm realmente que fazer. Outro ponto negativo é o facto de estarem, por vossa conta e risco, como eu vos disse, no sentido que alguma coisa se avaria, vocês têm de saber dar a volta. Por acaso para as bricolagens eu sempre tive muito jeito, portanto é tranquilo. Mas já está, há muitas coisas que vocês têm de saber dar a volta. Portanto, acho que o pior ponto mesmo é se alguma coisa avaria, uma pessoa tem tendência a entrar um bocadinho em pânico. Mas pronto, nunca pior. São mais as vantagens do que as desvantagens, portanto está ótimo. Pergunta número 20, é agora que vais aprender a cozinhar. Eu até sei cozinhar alguma coisa. Descobri agora há poucos dias, que ainda mantinha os meus ligeiros dotes culinários. Agora a questão é, não sei, porque muito sinceramente se eu aprender a cozinhar não me sai cá de casa, portanto... Não, mas a sério, agora fora de brincadeira, eu tenho ali um cantinho de cozinha que é bastante aprazível e dá assim aquela certa vontade de querer cozinhar. Claro que parece que tenho de lavar a louça e isso é chato, é muito chato. Ora então, pergunta número 21. Porquê é que a empresa de mudanças não levou tudo o que tinhas na casa velha para a casa nova? Ai gente, é assim, eu referi num dos diários da mudança que eles me tinham dado cabo ali de um espelho. E então é assim, eu descobri, eu não fui reclamar a seguir porque eu desembalei as coisas muito tempo depois. A questão é, o espelho está uma esquina botada abaixo, o espelho não, moldura em si, a parte da madeira. Depois tem mais 3 a 4 dentadas, o armário que eu tenho no hall de entrada, que é um armário de estimação,
Era o meu guarda-fatos antes de eu ter comprado a mobília nova em casa dos meus pais. A parte de baixo está metida para dentro, tem imensas partes que estão lascadas, ou seja, eu na altura pensei, eles não são estas coisas grandes e tal. A televisão, por exemplo, era o meu maior medo. Fui eu que transportei a televisão sozinha. Sozinha, vá, por conta própria. Eu tinha imenso medo que me dessem cabo dela. E hoje em dia, ainda bem, fui eu que a trouxe. Foi a televisão e mais o quê? O que é que eu trouxe mais por conta própria? Acho que não trouxe assim mais nada por conta... trouxe aquelas caixas que eram de roupas, essas coisas assim. Isso sim eu trouxe por conta própria, porque eu tinha lá coisas de vidro, misturei dentro das roupas. E ainda bem que eu trouxe essas coisas eu e não a empresa, porque aquele serviço que eles fizeram, eu acho que já estava para ver qualquer coisinha. Mas pronto, é assim, a empresa de mudanças trabalhou para mim, eu não aconselho a ninguém, porque realmente esquece. No site tem uma coisa, fazem o orçamento a outra e levam outra. Essa é que é a parte mais estúpida da questão. E depois fazem este excelente serviço. Não, ainda praticas desporto? Sim, pratico desporto. Eu tive agora umas semaninhas paradas, porque foi a questão das mudanças, depois foi a questão de eu ter estado em Lisboa, e então, na semana a seguir que eu vim de Lisboa, estive a descansar, a repor a minha energia, porque eu vinha de rastos. Andei uma semana a deitar-me super cedo. Ainda estava meio com o ritmo a ter estado em baixo. Mas sim, ainda pratico desporto, todo volta aos treinos, portanto, quem quiser aparecer no ginásio para treinar, pergunta número 23. Treinas em Viseu, qual é o ginásio? Sim, em Viseu. Eu desde que comecei a trabalhar passei a treinar cá em Viseu, antes de treinar bem cá. Eu treino no F-Fitness, em Vilmoinhos. Eu acho que toda a gente que é de Viseu sabe onde é que fica. E se não souberem, vão ao site, ao Facebook e tal, e inscrevam-se e vão treinar comigo. 24. Quais são os teus exercícios preferidos? E os que menos gostas? Assim, eu vou começar já por aqueles que eu menos gosto. Eu detesto fazer squat e detesto step. Máquina de step mata-me. Detesto. Ora, e os exercícios preferidos? Adoro exercícios para tríceps. Por incrível que pareça, o meu sonho é ter uns tríceps super visíveis. E gosto muito de elíptica, gosto de elíptica. Eu prefiro elíptica do que a passadeira, por exemplo. Ultimamente só fazia passadeira por causa dos treinos, mas prefiro elíptica. E que mais? Antigamente eu fazia muito máquina de abdominais e assim, quando estava mais fragilizada, tinha deixado de ter crises, mas hoje em dia faço abdominais por conta própria e tranquilamente. Sei lá, tríceps, máquina de tríceps, gosto de andar com as barras, gosto bastante. E gosto muito daquela. É uma barrazinha em que uma pessoa faz squats com os pés para o ar. Por acaso curto essa. Ou seja, tríceps e qualquer coisinha de pernas. Número 25. Quanto tempo demoraste para ver resultados dos treinos? Eu não vos posso dizer que demora um X e determinado tempo. Isso vai depender do vosso empenho. Vai depender de quantas vezes vocês treinam, vai depender de se fazem os exercícios corretos ou não, vai depender do vosso plano de treino, vai depender da vossa alimentação, vai depender de muita coisa. Eu comecei a dar conta que comecei a perder massa adiposa passados 4 meses. Mas lá está, eu tive ali umas alturas mais instáveis de saúde, ou seja, andei a baixar cargas, etc. Mas eu olha, como se tinha começado em maio, eu em agosto tinha começado a notar diferenças relativamente aos meus perímetros. Eu comecei a dar conta que estava ali a nascer o quadríceps, comecei a dar conta que estava a perder perímetro abdominal e comecei a dar conta que estava a vestir 32. Lá está, eu tinha muita massa adiposa a perder, ou seja, perdi a massa adiposa, ganhei massa muscular, mas a massa muscular tem um volume diferente, é mais concentrada, ou seja, daí automaticamente eu perdi perímetro. Mas lá está, isto depende de muita coisa, porque eu, quando foi o Natal passado, eu estraguei muito aquilo que tinha feito, estraguei muito mesmo. Este ano já consegui, num mês, a treinar tipo 1 ou 2 semanas, a perder 1,5 kg de massa adiposa, mas pronto, isso foi um milagre que aconteceu na minha vida, não sei muito bem como. Mas sim, assim,
Não, eu demorei 3, 4 meses, mas vocês podem demorar menos, podem demorar mais. Tudo vai depender da regularidade, depois assim, os pré-treinos, os pós-treinos, alimentação, suplementação, essas coisinhas todas dependem. Vocês têm de ter o aconselhamento da pessoa que vos faz os planos de treino e do nutricionista. Eu tenho essas duas armas do meu lado e isso ajuda-me imenso. Eu digo assim, eu quero isto, isto e isto. E lá desenvolvem o esquema de tudo para que aquilo se proporcione, mas depois lá está, assim, se eu passar umas sem ir ao ginásio, não vamos ver os resultados. Mas pronto, isso fica a dica, depende muito, é fitness, inscrevam-se e vão treinar comigo. Tenho umas perguntas aleatórias, mas tinha de deixar aqui esta pergunta, né? Porque alguém me perguntou assim, porque és tão gira? Pois é, Cláudia, se quiseres saber porque é que eu sou tão gira, tens de vir a Viseu perguntar aos meus pais, tá? Mas pronto, eu em dezembro estou em Coimbra, portanto, beijinho grande. Pergunta número 27. Que idade tens? Beijinho. Eu sinto-me velha quando me perguntam a idade. Eu posso-vos dizer que sou da casta de 1991, portanto, façam as contas. Pergunta número 28. Qual foi a maior loucura que fizeste? A maior loucura que eu fiz? Eu acho que nunca fui uma pessoa de cometer loucuras, muito sinceramente. Eu acho que sempre ponderei demais aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E então, nunca fiz assim loucura. Já me meti do nada dentro de um avião e fui virada à França sem sequer saber falar francês. Acho que foi uma das maiores loucuras que eu fiz. Agora, quando analiso, sim, estava completamente louca, mas foi uma experiência que valeu a pena. Portanto, é isso. Pergunta número 29. Se tivesses de mudar para uma destas cidades, escolhias Lisboa ou Porto? Esta resposta é muito simples. Eu escolheria Porto sem dúvida alguma. E eu passo a explicar. Eu daqui para o Porto são 100 km. Demoro 1 hora, dependendo. Daqui para Lisboa são cerca de 300. Demoro 3 horas e qualquer coisa. Portanto, automaticamente, se eu quisesse estar perto, eu iria para o Porto. A única coisa em que eu me identifico com Lisboa são as temperaturas. Eu quando vou para o Porto, eu sinto-me em casa. Eu quando vou para Lisboa sinto-me um bocadinho deslocada. Da número 30 e última questão. Alguma vez pensaste em fazer alguma cirurgia estética e porquê? Ai meu Deus, as coisas que vocês me perguntam. Sim, se eu já pensei, já. Houve uma altura em que eu achava que queria pôr silicone aqui no peitinho, né? E porquê? Eu, desde que emagreci para um peso considerado normal, que eu já cheguei a ter um excessozinho de peso, eu fiquei sem peito, tipo, foi-se. E a questão é, as pessoas dizem assim, mas tu tens peito. Calma, eu tenho as costelas muito saídas. E eu, se tiver tipo, com equipamento de treinar ou fato de banho assim, eu basicamente fico com as minhas costelas e o meu peito alinhados. Ou seja, eu não tenho praticamente peito nenhum. E eu então tive uma altura em que eu dizia que eu queria pôr silicone porque eu queria ter sem sutiã, aquilo tinha com sutiã, etc, 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 etc. Mas eu mais tarde ganhei juízo e apercebi-me que sem peito quase nenhum poderia usar decotes até ao umbigo ou camisolas sem costas ou o que eu quisesse, que ficava bonito, não ficava vulgar e ficava tudo sustentado. Só precisava de utilizar aquelas cotazinhas que se colocam na parte da frente do peito e tranquilo. Desde que eu aprendi isso, nunca mais quis pôr silicones nem coisas do género. Agora, uma coisa que eu queria e quero fazer é uma rinoplastia e não é propriamente pela questão estética. Por mais que eu não goste deste socolgo aqui assim, que faz aqui assim mais em baixo, a maior razão para fazer uma cirurgia ao nariz era o alinhamento do septo. Tenho um canal do meu nariz em que praticamente não passa ar. Se respirar, deste lado daqui não passa absolutamente nada, eu não sinto passar nada, então é de género. Está calor, eu mal consigo respirar. Está um ambiente muito úmido, eu vejo-me aflita para respirar. Eu quando estou doente então, esqueçam, é o caos. Eu costumo ter bastante pressão nos ouvidos, lá está, é aquela questão, tendo a andar sempre tipo
a prender o nariz e a fazer com que se fosse botar lá fora e tudo mais, e isto está tudo ali interrelacionado. Agora lá está, eu para fazer uma cirurgia destas preciso estabilizar a minha questão de saúde. Está minimamente estabilizada, mas tinha depois de andar a fazer exames e exames e exames e pedir autorização à minha gastroenterologista e essas coisas todas. Portanto, eu fazer uma cirurgia dessas é complicado. Agora sim, é aquela cirurgia que se me dissesse assim, podes fazer uma cirurgia, eu faria. Porque o facto de não dar sempre aquela questão daquela sensação de ter o nariz entupido, não passar ar numa das narinas, resolvia o seu problema, portanto era a única cirurgia estética que eu faria realmente. Até porque é uma questão, é uma cirurgia que hoje em dia está muito na moda. Há muita gente que diz que faz por causa do septo, mas depois sabemos que não é por causa do septo, porque aparecem tipo, descolaram um nariz e colocaram outro. Eu gosto da minha imagem, claro que de perfil aqui assim, esta parte assim, eu alteraria, né? Tipo, só assim, eu tirar aqui um bocadinho de xixa, mas de resto o alinhamento, tudo mais, tranquilo. E penso que sim, que era só isso. Claro que, deixa-me cá ver, lipoaspiração não, também uma pessoa vai ao ginásio e resolve. A rabo está bom como está, está pequenino, deixa estar, uma pessoa gosta de tamaños pequenos, está ótimo. Peito é como já vos disse, ganhei juízo. E acho que era isso. Claro que é assim, um ou outro dente que estejam assim mais danificados, preferia mil vezes tirar e colocar realmente pivô e tal, mas está, acho que passaria tudo muito por aqui, ou então pelo pé, porque eu tenho o focinho que cresce mais e talvez um dia faça isso, mas lá está, isso não é considerado propriamente uma cirurgia estética, isso é mais considerado uma cirurgia para conforto da pessoa, porque às vezes pode causar dor em certos calçados, etc. Portanto, seria isso. Gostei bastante da vossa adesão à minha proposta de fazerem perguntas. Um dia destes, quem sabe, eu faço assim mais um vídeo deste género. Gostei bastante das vossas questões. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam, deixem o vosso joinha. As minhas redes sociais estão aqui em baixo. Caso tenha mais alguma questão para fazer, deixem aqui nos comentários ou nas redes sociais. E não se esqueçam claramente de subscrever o canal, que é muito importante, e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinho!